Então, irmãs e irmãs, bom dia a todos, a todas, bem-vindos. Nesta manhã especial, nos reunimos para louvar e agradecer ao Senhor Deus pelos 83 anos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Irmanados no mesmo espírito, de acolhida, fraternidade, alegria e paz, que saudamos a todos os que nos acompanham, presencialmente ou à distância, através do canal do YouTube da Universidade e da Rádio Brasil. São 83 anos dedicados em formar milhares de alunos que, por aqui passando, encontraram sentido para suas vidas. 83 anos onde professores doaram suas vidas, compartilhando seus conhecimentos, aumentando em nosso meio a busca inquietante pela verdade. 83 anos de serviço fraterno à sociedade campineira e paulista, através de nossa universidade, nosso hospital e o nosso colégio de aplicação, e através de tantas ações solidárias e de promoção da vida. Diante de tanta história, lançamos um olhar para o futuro, rumo aos 100 anos. 100 anos de memória, tradição e inovação, pois temos a certeza de que o caminho se faz caminhando. Assim, em comunhão com os irmãos e com o Deus da vida e da esperança, iniciamos com alegria a nossa Eucaristia cantando. Coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar. Recebe nosso louvor e tua paz vem nos dar. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. E o teu amor por nós será manancial. E o teu amor por nós será manancial de água boa jorrar pra nossa sede estancar. De água boa jorrar pra nossa sede estancar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Dai a Deus o que é de Deus. Deus dá, Deus doa. Fomos criados à sua imagem e semelhança para serviço, para nos abrir, para vivermos na direção dos outros, porque Deus está sempre pendido em nossa direção, tanto que Ele até se lembrou de enviar o seu Filho para nós, e Ele fez exatamente isso, nos serviu, Ele nunca buscou ser servido. Esta instituição, ela nasceu também com este fim, para servir, para realizar obras de promoção humana, de dignificar as pessoas. Então, pelas vezes que nesses 83 anos, nós, a nossa instituição, nossos colaboradores, nós mesmos,
Fomos mesquinhos ou olhamos demais para nós, para os nossos interesses, para as nossas projeções pessoais? Supliquemos o perdão. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos pedimos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, esperai com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois
desde sempre, para sempre, vós sois o meu Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis voltar ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Pode durar 70 anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento, passam depressa e também nós assim passamos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra, vossos servos, e aos seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. E o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do céu o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam:
de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia. Caríssimo Dom Gilberto, alegria tê-lo conosco nesta casa, para a qual o senhor foi tão importante. Reconhecendo a importância do Dom Gilberto nesses 83 anos da nossa instituição, nós vamos saudá-la com uma bonita salva de palmas. Saúdo Monsenhor Meschiati, vice-presidente da SEI, vice-presidente do Hospital Maternidade. Saúdo o professor Davi, vice-reitor, padre Adriano, vigário judicial da nossa Arquidiocese de Campinas, padre Douglas, responsável aqui da pastoral, e na pessoa do padre Douglas, permito-me saudar todos os irmãos presbíteros que estão aqui presentes. Saúdo a doutora Edna, que é a secretária-geral das nossas instituições. Queria saudar o reitor magnífico, que é uma função, em toda a história dos 83 anos, sempre uma posição e um ministério de destaque e de grande responsabilidade. E também me alegro com o senhor, porque o senhor está desencadeando esse processo, em vista dos 100 anos, um processo sinodal de nós prepararmos e caminharmos para podermos celebrar em 2041, em louvor, 100 anos da nossa PUC. Sou o doutor Aguinaldo Pereira, superintendente do Hospital PUC Campinas. Não preciso falar sempre da importância das casas, mas muito importante. Saúdo o senhor Aurílio Sérgio Costa Caiado, secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Campinas. Como é Finanças, tem que saber quem é, né? Porque é ali, ó. Maravilha. Doutor Peter Panuto, que nós já conhecemos, eu chamo ele às vezes de ministro da Secretaria de Justiça de Campinas, mas é secretário, mas se tornou nosso amigo, a nossa relação é muito familiar, muito direta. Coronel Fagner Pompiani, vejo ali, obrigado pela presença, diretor da Academia da Guarda Municipal da Prefeitura Municipal de Campinas, senhor José Luiz Souza, existe? Ali, nossa, lá no fundo, ali, ó. Jesus já ia dizer, vem para frente, seu lugar está reservado aqui na frente, mas é o diretor-presidente da FITEC, Fundação para Inovações Tecnológicas. A senhora Cátia Regina de Oliveira, ali, muito bem. Assessora da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas de Campinas, representando a secretária Eliane. Saúdo também o senhor Newton Frateschi, obrigado pela presença. Como é da Unicamp, vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigado pela presença do senhor. Saúdo
a doutora Ana Luísa Ferreira Meres, obrigado pela presença, Ana. Aqui também não preciso me alongar da importância na nossa instituição, do seu ministério, nesses muitos anos já se dedicando ao nosso Hospital Celso Pierro. Saúdo também a senhora Mônica Berton, obrigado, assessora técnica da diretoria do Centro de Tecnologia da Informação, Renato Archer. Agora saúdo pessoas da nossa maternidade de Campinas. Doutor Altair Massaro e sua esposa, a senhora Isis Massaro. Obrigado pela presença, o senhor é o diretor-geral do Hospital Maternidade. Saúdo a senhora Gisela Carla Ferreira Rodrigues, diretora de Enfermagem e Assistência, nosso Hospital Maternidade. Senhora Janaína Leite Braganholo, administradora do hospital. E, por fim, quero agradecer a presença de nossos pró-reitores, decanos, diretores de faculdades, coordenadores de cursos, colaboradores, funcionários, estudantes, professores, todos da PUC Campinas, comunidade religiosa e todos os que nos prestigiam nesta manhã. Celebrando 83 anos da PUC Campinas, escutamos: dai a Deus o que é de Deus. E nós queremos continuar a dar a Deus o que é de Deus. É o que hoje nós lemos, nós escutamos, ou seja, a segunda das 5 disputas sustentadas por Jesus com os chefes judaicos. Aqui, como nós ouvimos, fariseus e herodianos. Continua, de um modo sempre mais cerrado, o complô para pegar Jesus numa armadilha. Procuram acusações precisas, reconhecendo Jesus como homem livre no decidir e no realizar as suas decisões. Fazem-lhe pergunta ardilosa: se devia pagar ou não o tributo a César. A pergunta colocada para Jesus não foi feita para saber a verdade e para realizar as consequências desta verdade. É abertamente uma tentação hipócrita para fazê-lo cair ou no desfavor do povo ou nas mãos do poder. Papa Francisco, ele costuma dizer que um hipócrita é sempre um adulador. E ele diz: cuidado com os aduladores. Mas Jesus, ele não cai na rede. Liberta do poder tanto seus pérfidos adversários, a multidão que gritara hosana, como seus discípulos, quietos, fechados. Parece que não entendem nada. Liberta não com o poder, mas com o serviço, que é a liquidação total de todo o poder e de toda a servidão. Jesus mostra ser livre da escravidão do divino César. Nem moeda ele não conhece, não tem nem a moeda consigo. Luminoso, Jesus não diz: dai a cada um o que lhe é devido. Diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Recorda a soberania absoluta daquele Deus que derruba os poderosos de seus tronos. Daquele Deus diante de cuja presença, exatamente porque é Deus, caem e se esfarelam todos os ídolos, como lembra 1 Samuel. Para Jesus, há um domínio que supera todo domínio, o de Deus. Se a moeda tem a imagem de César e pertence a César, o ser humano é imagem
de Deus, pertence a Deus. O tributo que o homem e a mulher devem pagar a Deus é o amor sobre todas as coisas, de todo o coração, com todas as forças e, claro, amar o próximo. Nisto, como dizia Jesus, consistem a lei e os profetas. Em relação à autoridade civil, é preciso distinguir entre o conteúdo e o modo. O conteúdo é o servir ao bem comum. Nesse sentido, é querida por Deus. O modo, infelizmente, na maioria das vezes, é o da sede de ter, de poder e de aparecer. Nesse sentido, não é querida por Deus. Enquanto fruto do pecado que se aninha no coração do homem, seu conteúdo, nesse caso, não é servir ao bem comum, mas ao bem individual de seus detentores e ao mal comum de seus súditos. Este modo não é querido nem aprovado por Deus. Sua consequência é a escravidão e a opressão. Escraviza tanto o que detém o poder como os que se submetem a este poder. Rouba a liberdade de todos, seja dos dominadores, seja dos dominados. Destrói justamente a liberdade pela qual somos imagem e semelhança de Deus. O poder do Filho do Homem põe em crise o poder dos seres humanos, o poder individual, o poder de grupos, o poder de sistemas. O poder do Filho do Homem é feito de amor, humildade, serviço. Isso aqui não é fácil para nós, porque nós somos pessoas marcadas pelo pecado. Então, nós termos posições, digamos assim, dentro da sociedade consideradas de destaque importantes, nós manter esse tripé, amor, humildade, serviço, haja mística. E a nossa instituição quer cultivar isso aqui. Nós sempre fazemos um esforço de espelhar, sim, a presença de Cristo. Onde nós estamos, deve ser necessário ler que ali tem um coração transformado. Este é o sentido do dar a Deus o que é de Deus. Só assim nos tornamos o que somos, imagens de Deus. O onipotente no amor é humilde, está a serviço, porque é amor. Tanto em nível pessoal como social, é preciso e é possível encontrar novos modos de viver a autoridade, sem degradar o serviço em dominação. Se isso vale para as pessoas e para a sociedade, vale ainda mais para a igreja, que deve ser sinal, exemplo, modelo. E nestes tempos, a igreja, contemplando a Trindade Santa, vem insistindo e ensinando que nosso modo de exercermos o poder é sinodal, com muita escuta, envolvendo e valorizando amplamente todos. Fazendo ligação com o evangelho de ontem, em cada época, aqueles que têm autoridade, qualquer autoridade, também na igreja, no povo de Deus, também em nossa PUC, aqueles que têm autoridade podem ser tentados a fazer os próprios interesses e não os de Deus. E Jesus diz que a verdadeira autoridade é quando se faz o serviço, é servir e não explorar os outros. A vinha é do Senhor, não nossa. A autoridade é um serviço e, como tal, deve ser exercida para o bem de todos, para a difusão do Evangelho. O critério fundamental das nossas escolhas tem que ser claro. Em tudo é preciso dar a Deus o que é de Deus. Jesus mostra o que e como. Por isso, esforcemo-nos para que todos os dias Deus nos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
e teremos novos céus e nova terra. Gostaria ainda de agradecer a vocês todos, não só aqueles que estão em gestão, mas também nossos estudantes, nossos trabalhadores, todos os que nos ajudam, colaboradores. Eu tenho dito várias vezes, mas ultimamente tenho assim frisado que nós temos um time muito bom. Nós estamos no time, pessoas comprometidas com a causa da nossa instituição. E eu percebo que isso faz uma grande diferença. Quando todos buscam dar o melhor e todos se alegram, quando a instituição é alavancada, que ela dá passos, que ela caminha. Então, nós somos PUC. PUC não é um ente que existe lá, longe nas nuvens, não. Nós somos PUC. E hoje, nós precisamos olhar para trás, agradecer a quem fez. Precisamos olhar para frente, crer que farão aqueles que virão depois. Mas não devemos nos furtar, nós, de hoje, arriscando-nos, sermos capazes de vislumbrar e de tomar as decisões necessárias que hoje devem ser tomadas. Isto a PUC fez e a PUC está fazendo e vai continuar a fazer. Então, terminando, acima de tudo, quero reconhecer o comprometimento de cada um de vocês com a nossa instituição. Parabéns, muito obrigado. Vamos de pé rezar, suplicando a Deus que Ele continue nos assistindo com as nossas preces. Oração dos fiéis. Ao final de cada prece responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa Francisco, pastor dado por Deus à sua igreja e por todos os que estão unidos a ele na caridade, nosso arcebispo Dom João Inácio, nosso arcebispo emérito Dom Gilberto, os bispos da província eclesiástica de Campinas, os presbíteros e diáconos, e por cada uma de suas dioceses, para que sejam sempre portadores do anúncio e da alegria do Evangelho, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos cientistas, pelos que buscam a verdade e o conhecimento de coração sincero, pelos que procuram o Senhor, mas não o encontram, e pelos pequeninos, a quem Jesus revela o Pai, para que sejam propagadores da paz. Oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que andam cansados e oprimidos, pelos que vivem dominados pelo medo, pelos que perderam familiares e amigos por conta das guerras e tragédias climáticas, pelos enfermos, para que encontrem o consolo, a força e a coragem na condução da vida, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos professores, pelo corpo técnico-administrativo, pelos benfeitores e amigos dessa Pontifícia Universidade Católica de Campinas, para que se empenhem sempre na promoção de uma sociedade justa e fraterna. Oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos alunos do presente e da história da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, para que encontrem sempre nessa casa as referências para realizar a missão de construir um mundo novo, de justiça e de paz para todos. Oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai do céu, dignai-vos acolher estas preces, dignai-vos acolher também as preces que são necessárias para a nossa instituição, para continuarmos em fidelidade a vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os dons que trago aqui
que fiz, o que vivi, o pão que ofertarei, pouco depois comungarei. Assim tudo que é meu, sinto também que é de Deus. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Jesus nos quis chamar para o seguir e ajudar, e aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Deus pôs nas minhas mãos para eu partir com meus irmãos. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, confiantes em vosso amor de Pai, acorremos com nossos dons ao santo altar. Concedei-nos que, ao celebrarmos os vossos mistérios, sejamos purificados por vossa graça santificadora, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho, Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa, com o nosso bispo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando te perderes no deserto e a morte então sentires perto, sem mais forças para subir, sem coragem de assumir o que Deus de ti pedir, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia.
medo e a incerteza tentam apagar tua chama acesa e tirar do coração a alegria e a paixão de lutar não ser em vão. Levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando não achares o caminho, triste e abatido, vai sozinho, o olhar sem brilho e luz, sob o peso de tua cruz, que a lugar nenhum conduz. Levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia. Levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Oremos. Governai, Senhor, pelo vosso Espírito, os que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho.
Dai-nos proclamar a nossa fé, não somente em palavras, mas também pela verdade das nossas ações, para que mereçamos entrar no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor. Graças a Deus. Podemos sentar. Faremos agora o anúncio do lançamento do projeto PUC Campinas rumo aos 100 anos, Memória, Tradição e Inovação, 1941-2041. Para isso, temos a honra de convidar o professor Dr. Germano Rigatti Júnior, magnífico reitor da PUC Campinas, para suas palavras, seguido do professor Dr. Gustavo Donato. Bom dia a todos. Obrigado. Cumprimento e saúdo o excelentíssimo, reverendíssimo arcebispo metropolitano de Campinas e grão-chanceler da nossa universidade, Dom João Inácio Miller. Dom João, é uma alegria sempre tê-lo no meio da gente e hoje celebrando a missa que comemora os 83 anos da nossa universidade. Muito obrigado, Dom João, mais uma vez. E em sua pessoa cumprimento os presbíteros e diáconos presentes. Cumprimento o excelentíssimo bispo emérito Dom Gilberto Pereira Lopes. Dom Gilberto, a universidade tem a agradecer muito ao senhor por tudo que o senhor fez nestes 83 anos. Pelo menos 40 foram de ações e impacto das decisões que o senhor tomou. Muito obrigado, Dom Gilberto. Dom João, se me permite, eu vou pedir uma salva de palmas para Dom Gilberto, a segunda. Obrigado. Cumprimento e saúdo o Monsenhor José Eduardo Meschiati, vice-presidente da Sociedade Mantenedora e vice-presidente da Maternidade de Campinas. Cumprimento e saúdo a doutora Edna Couto Capa, secretária da diretoria da SEI. Cumprimento e saúdo os secretários municipais, doutor Aurílio Sérgio Costa Caiado e o doutor Peter Panuto, nosso professor, em suas pessoas. Cumprimento todas as autoridades e representantes de autoridades civis e militares aqui presentes. Cumprimento o nosso vice-reitor, Padre José Benedito de Almeida Davi, em sua pessoa. Padre Davi, cumprimento os nossos pró-reitores, pró-reitoras, decanos, diretores, diretoras, coordenadores e coordenadoras da universidade. Cumprimento a professora Silvana de Fátima Ribeiro da Cruz, diretora do nosso Colégio Pio XII, em sua pessoa, todos os membros do colégio aqui presentes. Cumprimento o Dr. Nilton Frateschi, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação, em sua pessoa, Nilton, todos os representantes do ecossistema de inovação aqui presente. Cumprimento e saúdo o senhor José Luiz de Souza, diretor-presidente da FITEC, e sua pessoa, doutor José Luiz, todos os demais representantes daquelas empresas e instituições que têm
projeto em desenvolvimento com a nossa instituição. Queria cumprimentar com uma saudação muito especial os nossos docentes, os nossos estudantes, os nossos funcionários e funcionárias, o nosso corpo técnico administrativo. É com imensa alegria que hoje comemoramos com essa celebração eucarística os 83 anos da PUC Campinas. São mais de 200 mil pessoas, entre egressos, funcionários, docentes, estudantes, que nos ajudaram a construir a nossa universidade nesse tempo. Temos orgulho de dizer que a PUC tem grande impacto na cidade de Campinas e em todo o Brasil. Nossos alunos egressos se formaram não apenas para ter uma competência técnica, científica, mas se formaram como seres humanos. E hoje estão em posições de destaque, alguns no país e no mundo afora. Nossos docentes representam parte do que há de melhor do ensino e pesquisa em nosso país. Nosso corpo técnico-administrativo dá diariamente o suporte necessário para construirmos uma universidade de excelência. Com orgulho e admiração, podemos afirmar, sem mais palavras, que a Pontifícia Universidade Católica de Campinas é ponte para o mundo e ponte para o futuro. Diariamente, a nossa vida universitária acontece de diferentes maneiras e nos diversos espaços da instituição. E temos muito orgulho disso. Dom João, ultimamente, o senhor nos tem provocado para olharmos para frente. Olha para frente. Siga em frente. Mas o senhor sabe que esta provocação nos tira de uma tentação que é de olhar só para o presente, para o dia a dia. Penso que é uma tentação diabólica, porque isso nos acorrenta, nos torna escravos das operações, da gestão diária, dos compromissos que muitas vezes limitam a nossa capacidade de vislumbrar mais à frente. Eu agradeço ao senhor por essas provocações. E é pouco a partir delas que pensamos o futuro da nossa universidade. Nos inquietamos em pensar o futuro da nossa universidade. Somos provocados a pensar a PUC Campinas rumo aos 100 anos, que serão completados em 2041. Exato 17 anos. Nos perguntamos, o que seremos? Como seremos? A universidade continuará a ser relevante? A universidade continuará a ser uma voz que expressa a verdade diante de vozes que professam a mentira? A universidade será o caminho para um sentido diferente na formação das pessoas, jovens e adultos? O envelhecimento da população nos afetará? São algumas questões, entre outras, que estamos a pensar e que nos inquietam diariamente. Pensar essas questões não é uma tarefa trivial, sobretudo porque ainda não conseguimos entrever quais serão os problemas colocados no futuro, que está próximo. Quais as perguntas que serão feitas daqui a 17 anos?
O desafio de enfrentar tais questões nos levou a constituirmos um grupo de trabalho sob a coordenação do professor Dr. Gustavo Donato, ex-reitor da FEI, que agradeço, Gustavo, por estar com a gente, assumir também esse compromisso de nos ajudar a pensar, né, esse futuro, que aceitou o desafio de contribuir com essa reflexão em torno do futuro da nossa instituição. Teremos, então, a oportunidade de ouvi-lo hoje, apresentar brevemente as linhas gerais desse trabalho que já se iniciou há alguns meses. E na próxima sexta-feira, o professor apresentará com ainda mais detalhes o projeto para toda a nossa comunidade. Pensar a PUC para o futuro é tentar entrever as tendências que já estão presentes no dia a dia do ensino superior, como, por exemplo, o uso da inteligência artificial e de tecnologias cada vez mais avançadas. Mas não só. A PUC Campinas quer buscar a construção de um ensino cada vez mais humano e fraterno, porque acredita que são os laços humanos que verdadeiramente operam mudanças e são capazes de criar um futuro que abarque os interesses de nossas sociedades. Ou seja, nós estamos contrapondo ao desafio da inteligência artificial, que se impõe hoje como desafio para todas as instituições, sejam de ensino ou não, que vale a pena apostar na construção de relações humanas mais fraternas. Vale a pena acreditar que o campus universitário, no seu dia a dia, nos seus diversos espaços, é o locus ainda para a construção do ser humano, mais do que o uso customizado da inteligência artificial para o ensino e aprendizagem. Com isso, não podemos dispensar as raízes de nossa universidade, que estão expressas na missão da PUC Campinas. Vale a pena sempre repetir a missão, porque ela é o que nos guia para o futuro também. Nascida do coração da igreja que está em Campinas e pautada pelo discipulado de Cristo Jesus, a PUC Campinas tem como missão produzir, enriquecer e compartilhar o conhecimento de modo competente e inovador em suas atividades fins, visando a formação integral da pessoa humana e a capacitação de profissionais de excelência que contribuam para a construção de uma sociedade justa e fraterna. Entendam que na nossa missão está a construção de uma sociedade justa e fraterna, produzindo conhecimento, disseminando conhecimento, ensinando e formando pessoas. No que concerne a outro guia que nós temos no momento para nortear nossas decisões, que é o nosso plano estratégico, e nos orientamos a partir dele segundo os 5 eixos, quais sejam a sustentabilidade econômica e financeira, a internacionalização, a inovação, o empreendedorismo, a longevidade e envelhecimento e relações humanos-afetivas. Apostamos como estratégico e vamos continuar apostando no futuro, né, professor Gustavo? Que as relações humano-afetivas farão a diferença na formação e na construção da pessoa humana. Cabe mencionar ainda as mudanças estruturais e estruturantes, porque vem passando a universidade desde 2023, que começa a renovar a nossa cultura de gestão. Se, por um lado, é importante ressaltar o modelo de governança da Tríplice Hélice, que tem sido determinante para os projetos desenvolvidos, como, por exemplo, o programa Mescla, que desenvolve, por meio dos seus projetos, a inovação e o empreendedorismo. Por outro, estamos avançando para um programa de governança da Quádruple Hélice, com a presença de um outro componente e de suas demandas, que é a sociedade, onde se articulam aí os interesses do Estado, do setor produtivo e da universidade e da sociedade. As principais expressões desse programa
que já se constitui como realidade na universidade são a criação do Centro de Estudos de Cultura Africana e Afro-Brasileira, do projeto do Levanta-te Anda, que em fase de desenvolvimento já começa a se consolidar e que é voltado à população de rua e à população de alta vulnerabilidade social. Por fim, quero encerrar com as palavras do Papa Francisco. A universidade é o lugar da esperança. E como disse-nos o cardeal Tolentino, em recente visita à universidade, nós precisamos sempre esperançar, sempre olhar para o futuro. Muito obrigado. Muito bom dia, senhoras, senhores. Eu gostaria de cumprimentar, antes de mais nada, o arcebispo metropolitano de Campinas, grão-chanceler da PUC Campinas, Dom João, agradecendo pela belíssima celebração. Também, Monsenhor José Meschiati, representando a SEI. E cumprimento o magnífico reitor, professor Germano Rigassi Júnior, a quem agradeço pelo convite, e em nome de quem também cumprimento todas as autoridades presentes, os convidados, a comunidade universitária, os estudantes, docentes, colaboradores e todos os parceiros da PUC nesse momento tão especial. É uma honra a mim poder aqui hoje, representando o comitê PUC rumo aos 100 anos, vivenciar a missa de celebração dos 83 anos da nossa instituição. E o grande objetivo aqui é partilhar alguns destaques muito breves sobre a atuação desse grupo, que começa um trabalho muito estruturante de justamente vislumbrar, a partir do hoje, o amanhã da PUC Campinas. Instituições longevas e de impacto positivo e perene na sociedade, elas possuem duas características que as diferenciam das demais, que são visão, e essa visão colocada em ação, necessariamente, para o impacto do bem comum, da qualidade de vida. E esse é um desafio para que nós possamos vencer, como disse o reitor Germano, a patologia do curto-prazismo. As operações atuais são necessárias e a manutenção da excelência mandatória, mas também nós temos que olhar para frente e construir a partir de hoje o amanhã. Nesse sentido, eu gostaria de felicitar Dom João, reitor Germano, as equipes que discerniram em 2023 que, além do valioso trabalho do cotidiano e do planejamento da universidade, se fazia necessário vislumbrar de maneira mais questionadora e visionária o seu futuro, o seu legado e o impacto nas décadas vindouras a caminho dos 100 anos. Foi nesse contexto que o professor Germano me pediu se eu poderia atuar como provocador, como um questionador desse comitê, por ele designado, que é muito eclético. Em breve comentarei os nomes dos integrantes e que vem recebido grande apoio das pró-reitorias, da instituição, e agora passará por uma fase de grande articulação, escuta e cocriação com a comunidade. Portanto, fase na qual precisará de cada um e todos aqui presentes. Todos sabem que a educação é uma das áreas que mais vem sendo desafiadas e disruptadas pelas transformações, sejam elas sociais, culturais, do mundo do trabalho e tecnológicas das últimas décadas. Isso se intensificou nos últimos 10 anos, com a aceleração da transformação digital, dos novos modelos de negócio e trabalho, da nova economia, da ubiquidade dessa nossa vida catalisada por redes, ambientes virtuais, imersivos e agora pela inteligência artificial, não só a convencional, que vem desde 1951 sendo pesquisada em altíssimo nível, mas a generativa que chegou nas mãos de toda a população com grande escalabilidade e facilidade de uso. Honestamente, senhores e senhoras, falando da tecnologia, que é uma habilitadora, ela não é o centro, ela não é o motivo da nossa missão educacional e formadora, honestamente, nós não vimos nem 15%, na minha perspectiva,
das transformações pelas quais a educação passará nos próximos 10 a 15 anos. É de um nível de intensidade que eu estou certo, tendo vivido esse ecossistema e vivendo esse ecossistema há quase 20 anos, como professor, pesquisador, gestor educacional, nós veremos uma transformação como nunca antes vista na humanidade. Nós nunca tivemos um cenário de tantas tecnologias, com tanta velocidade e com tanta sinergia e coexistência de novos estímulos para a formação dos nossos jovens. Mas eu costumo reforçar que a educação nunca foi tão essencial e tão necessária como hoje. Como um caminho para a esperança, como disse o reitor, a liberdade, o desenvolvimento humano, técnico, cidadão, comportamental, mas ela também nunca foi tão questionada em termos dos seus métodos, sentido, utilidade e benefícios. E a educação superior, ela é a que está no centro desses questionamentos, em maior intensidade. Eu não tenho dúvida que o porquê da universidade permanece valioso, se mantém mais importante do que nunca, como esse ecossistema de formação integral. No entanto, os comos e os o quês, o que inclui as arquiteturas organizacionais, pedagógicas, os modelos de oferta, as abordagens de interação com o mercado, com o poder público, com a quádrupla hélice também já comentada, os modelos de ensino-aprendizagem, espaços físicos e virtuais, tecnologias, entre diversos outros aspectos, têm sido alvo de uma reinvenção completa e que se segue nos próximos anos. Inclusive, tenho como premissa, para mim, acredito fortemente, que a universidade ela é o grande agente articulador e central do desenvolvimento humano, social e econômico das regiões de inserção no contexto da quádrupla hélice. O que é, inclusive, defendido por alguns autores, como Crowley, que lançou um livro em 2020, muito interessante, que o comitê tem também usado, que se chama Universities as Engines of Economic Development, Making Knowledge Exchange Work. Ou seja, coloca a universidade no centro desse processo de desenvolvimento como região, como sociedade, como mercado, como economia. E no Brasil nós temos desafios muito grandes nesse sentido. Temos uma economia pujante, com uma balança comercial superavitária, mas que depende muito de commodities. Nós agregamos pouco valor à nossa produção e precisamos formar mais pessoas com alta qualificação para que esse valor agregado possa ser retomado. Para se ter uma ideia, a balança comercial brasileira é positiva, mas se nós observamos os produtos transformados industriais, ela é negativa e cai muito intensamente, por exemplo, desde 2016. Só em 2022, o déficit da balança comercial brasileira de produtos de tecnologia foi de 43 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, nós vendemos o nosso minério de ferro com 1 centavo de dólar de valor agregado por quilo. E compramos do exterior, por exemplo, smartphones com 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares por quilo de valor agregado. Nada contra o minério de ferro ou a soja, que tem tanta tecnologia da Embrapa, mas 1 quilograma de satélite sempre vai valer mais que 1 quilograma de soja. E 1 grama de pessoas preparadas na técnica e no lado humano não tem preço. E é sobre isso que nós estamos falando ao delimitar o futuro da PUC rumo aos 100 anos e além. O comitê conta com agentes de variadas representações da universidade e também de fora, por isso ele é bastante eclético, e eu gostaria de citar os nomes aqui hoje. Gostaria de mencionar a professora Luciane Junqueira. Por favor, Luciane, se levante para que todos a reconheçam. Professora Silvia Soares está ali conosco. A professora Fabiola de Oliveira, lá da área de economia. Nós temos muitas áreas representadas. Professora Cristina Altieri, por favor. O professor Vitor Craide, Corte Real, também representando o Manacás, o Espaço Manacás. Professora Olga Arcângelo, que está aqui conosco hoje. Professora Elizabeth de Pádua, que infelizmente não pôde estar conosco, mas é também aqui mencionada. Daiane de Moraes, responsável pelo Mescla, que está aqui conosco na audiência. Cláudio Violato, que está aqui conosco, ex-presidente da Fundação Fórum Campinas, ex-vice-presidente de tecnologia do CPQD, conselheiro da Fiesp.
e Dr. Hélio Graciosa, conselheiro de empresas, de organizações, ex-presidente do CPQD, ou seja, um grupo bastante eclético e que, após dedicados estudos a respeito da história, do momento atual, da estratégia da universidade, com todas as documentações fornecidas pela reitoria, o comitê iniciou suas atividades colegiadas em fevereiro de 2024, com um projeto desenhado para 2 anos, sendo o primeiro ano dedicado à construção do que chamamos de foresight estratégico, os cenários, uma ampla escuta da comunidade e o desenvolvimento da visão de futuro e do trabalho que tem que se iniciar hoje para construir a PUC a caminho dos 100 anos e além. E o segundo ano, dedicado ao detalhamento do planejamento estratégico, tático, para a ação e implantação responsável ao longo dos próximos anos. O comitê vem avançando de forma bastante diligente, inspirada, se reúne quinzenalmente, tem muito trabalho que é realizado nos bastidores, tem cumprido seu cronograma como previsto e está cuidando de maneira muito especial para que todos os aspectos da universidade sejam considerados, incluindo ensino, pesquisa, a extensão, a inovação, com especial atenção aos aspectos humanos, pedagógicos, de interação e de como a universidade será para que possa refletir exatamente as verdades, como comentado pelo reitor, e seja um espaço de desenvolvimento não só técnico, mas humano, comportamental, entre outros aspectos devidos. No evento de sexta-feira mencionado, nós traremos um pouco mais de detalhes nas vozes do comitê. Farei uma breve abertura, mas o comitê é o responsável por esse trabalho e também serão apresentadas as fases futuras dos trabalhos nos próximos meses, que contarão com canais de comunicação, grupos de trabalho, a escuta de toda a comunidade, os decanos, as pró-reitorias. Então, todo esse trabalho será detalhado. Mas, nesses 4 primeiros meses de trabalho efetivo, o comitê já passou por fases de sensibilização e definição do norte do trabalho, workshops de capacitação em criatividade, visão e inovação, workshops e capacitações sobre foresight estratégico, desenho de futuros, construção de visões e cenários e tradução em estratégia. Passou por uma fase de estudos bastante intensa em um dos grupos de trabalho de mapeamento de visões existentes para o futuro da educação, futuro da aprendizagem, da ciência e da universidade, por exemplo, o Framework 2030 da OCDE, entre inúmeros outros estudos e também resgates necessários à universidade. Um outro GT em paralelo conduziu um trabalho muito interessante de mapeamento de megatendências, sinais de futuro, tecnologias e modelos emergentes, inclusive com um estudo bibliométrico conduzido pela professora Fabiola, a quem agradeço, de muita qualidade, que levantou para nós o estado da arte do que temos de sinais de futuro, grandes tendências e o que pode nos ajudar a mapear e vislumbrar uma PUC muito diferente e muito avançada, desenvolvida em relação ao que nós temos hoje para os próximos 17 anos. E hoje o comitê se encontra na fase de refinamento das perguntas centrais que norteiam as reflexões sobre construção de futuro, para que possa, então, fazer a escuta e a articulação com toda a comunidade. Algumas das perguntas foram mencionadas pelo professor Germano, mas sexta-feira isso será pauta do nosso diálogo. Se seguirão fases diversas de exploração, mais divergentes, e de consolidação, mais de convergência, baseadas nas melhores práticas de foresight estratégico e também para as quais o comitê precisa contar com toda a comunidade PUC, os representantes do mercado, do governo e da sociedade. Para abrilhantar os trabalhos do comitê e com um grande incentivo da reitoria, nós teremos também um seminário internacional em outubro de 2024, cujo título será O Futuro da Universidade e a Universidade do Futuro, uma conexão essencial. E um outro seminário, no segundo semestre de 2025, no qual a pretensão será mais refletir e sedimentar o planejamento e as ações decorrentes desse trabalho de foresight estratégico realizado pelo comitê. O comitê entende que pensar a PUC rumo aos seus 100 anos e além, não é pensar somente o amanhã da universidade e de seus egressos, mas também pensar o amanhã de Campinas,
da região, de São Paulo, do Brasil e do mundo, assim como o amanhã das nossas pessoas para um futuro viável, de esperança, de qualidade de vida e de bem-estar e bem comum. E reforço, tecnologia não é o centro, ela é habilitadora. E cada vez mais o que nós temos vivido, como sempre foi em todos os momentos da história, é uma comoditização rápida de tecnologias e cada vez mais uma escassez de humanos. Então é isso que nós precisamos enfatizar. Como formar e ser humano em uma era de inteligência artificial. Eu não tenho medo nenhum da inteligência artificial, mas tenho grande medo que nós não possamos construir uma indução para o uso da inteligência natural. Me amedronta mais o menor uso da inteligência natural do que, honestamente, o crescimento da inteligência artificial. Muito obrigado novamente pela oportunidade, a missão é muito nobre, avante juntos e o comitê conta com todos e cada um de vocês. Dom João, reitor Germano, obrigado pela oportunidade, pelo apoio sendo dado ao comitê e eu gostaria de agradecer e parabenizar, pois eu estou aprendendo muito com essa equipe tão eclética e tão capacitada. Obrigado e um bom evento a todos. Agradecemos ao professor Germano e ao professor Gustavo pelas palavras e pela apresentação deste projeto tão inspirador. Que todos nós possamos continuar contribuindo para o crescimento e o sucesso da nossa querida PUC Campinas. Agradecemos também a Dom João, nosso arcebispo e grão-chanceler, por sua dedicação e presença acolhedora. E agora, com alegria, saudemos a Mãe de Jesus e nossa Mãe, a Imaculada, cantando. Que os tronos renegam, reino de Deus que renova.